Amém, queridos. Boa noite. Paz do Senhor. Aqui é paz do Senhor? Graça e paz. Paz de tudo. Você pode se assentar? Estou aqui com a minha esposa, Cristiane. Vitor Hugo desceu lá, quis ir para a salinha hoje. Então, nós estamos aqui cumprindo o propósito, aceitando o chamado de Deus em nossas vidas. E temos entendido nesse tempo aquilo que o Senhor quer fazer nesta nação. Eu tenho visto algumas coisas boas, mas também tenho visto algumas coisas ruins por onde tenho andado. Mas graças a Deus nós temos conhecido homens e mulheres de Deus como essa casa aqui tem. Pastores comprometidos com a obra, pastores comprometidos com o reino. E isso alegra muito o nosso coração. Porque diante de tantos escândalos, diante de tantas coisas erradas que nós vemos, como é bom encontrar homens e mulheres de Deus. E eu sei que essa casa está muito bem servida nesse sentido. Não estou aqui para puxar o saco do pastor Isaías e da pastora Dani, mas como ele falou, aquilo que nós estamos gerando é muito parecido. E o que nós queremos gerar é uma igreja que realmente esteja rendida aos pés do Senhor. Eu tenho chorado por esse tempo, por esta geração. Eu choro para ver essa geração rendida de joelhos aos pés da cruz e que realmente esta geração ao qual nós estamos possa conhecer verdadeiramente quem é Jesus em suas vidas. Porque, queridos, nesse momento de conturbação, nesse momento de tantas coisas erradas que nós estamos vendo, é nesse momento que Deus está chamando os 7.000 que ainda não se dobraram. E Deus está levantando. Obrigado pelo seu amém empolgante. Deus está levantando os seus 7.000. Existem homens e mulheres escondidos nos seus quartos. Eu tenho falado nesse tempo que Deus ele está tirando alguns da prateleira de baixo e jogando para a prateleira de cima. Pessoas que ninguém ouviu falar, de cidades que ninguém dá valor, de ministérios pequenos que ninguém sabe o que é. Mas são homens e mulheres rendidos aos pés do Senhor, chorando por uma geração. Deus está levantando essa geração, queridos. E eu clamo a Deus para que a gente continue encontrando pessoas como o pastor Isaías e a pastora Dani, que tem sido, creio eu, um referencial nessa cidade, para aquilo que Deus vai fazer em Curitiba, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória ao Pai? Glória ao Filho? Glória ao Espírito Santo de Deus? Abra a tua palavra comigo em João capítulo 3. João 3. Evangelista João capítulo 3. Quem achou pode dar uma glória a Deus? Verso 3 diz assim: Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Fecha os teus olhos. Olha assim comigo e diga assim: querido Jesus, fale ao meu coração, mude a minha vida, através da tua santa palavra e do teu precioso nome. Amém, queridos? Amados, nós temos passado nesse tempo, um tempo meio estranho, porque nós estamos caminhando para um momento profético sobre a terra. Nunca se falou tanto e nunca se ouviu tanto sobre profetas, ministério profético, Deus levantando seus profetas, e parece que ser profeta virou moda. Então todo mundo quer ser profeta.
E quando todo mundo quer ser profeta, nós vamos perder os pastores, vamos perder os evangelistas, vamos perder os mestres, vamos perder os apóstolos. E por muito tempo parece que ser profeta é um cara que se veste estranho, com um chofar debaixo do braço, barbudo, cabeludo, e aí nós entramos dentro de uma mística evangélica. E Deus quer desmistificar muitas coisas sobre o ministério profético. Eu tenho entendido que ser profeta nesse tempo não é aquele cara que diz, assim diz o Senhor para a tua vida, mas é aquele cara que chega num ambiente, ele discerne o que está acontecendo, diz assim, diz o Senhor para a igreja, para a cidade, para a nação. Porque há uma diferença muito grande entre o dom de revelação, o dom de profecia e o ministério profético. O dom de profecia, ele é dado pelo Espírito Santo, mas o ministério é dado por Jesus. E o profeta nasce profeta, ele não se torna profeta. Então não adianta, eu sou pastor e agora quero me tornar profeta. Não, você pode ser um pastor profético, você pode ser um mestre profético, mas ser profeta, nós precisamos entender que é algo que vem de berço, que vem da gestação. Deus gera os profetas no ventre, Deus gera os pastores no ventre. E por isso que quando Nicodemos chega para Jesus e questiona sobre o novo nascimento, o que Jesus está querendo dizer, olha, você precisa entender que você precisa andar pelo Espírito. Você precisa entender o que o Espírito está falando. Então muitas vezes nós queremos fazer aquilo que gostamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos. Mas é muito difícil nós queremos fazer aquilo que o Espírito está conduzindo a gente para fazer. Porque muitas vezes o Espírito, quer dizer, muitas vezes não, acho que todas as vezes, o Espírito nos conduz a fazer coisas que nós não queremos. E aí nesse momento eu entendo Paulo. O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não posso. E o mal que eu não quero fazer, esse eu tenho que fazer. Ele está dizendo, aquilo que eu gosto de fazer para mim, que faz bem para mim, esse eu não posso fazer. Mas o mal que eu não gosto de fazer, que vai fazer mal para mim, a carne, para o meu eu, esse eu tenho que fazer. E por isso que todo aquele que nasce do Espírito entende que fazer as coisas do Espírito não é satisfazer a carne, mas é satisfazer a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5 diz que o Espírito conflita contra a carne conflita contra o Espírito. Então nós estamos vivendo um tempo de conflitos internos. A igreja parece que está numa grande confusão. Nós não estamos olhando para onde o vento do Espírito está soprando, nós estamos olhando para onde as nossas vistas estão olhando. Quando Deus chega para Isaías e diz assim, eles procuram um homem que se coloque na brecha, ele diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E o enviar a mim não é me envia ali, é me enviar aonde tu queres. E Deus está enviando seus homens e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, para onde Ele quer. Quem entendeu o vento e o soprar do Espírito nesse tempo, vai entrar dentro desse quebra-cabeça. E aí todo esse momento de conturbação, todas essas coisas erradas que você está vendo, vão voltar para o lugar. Esse é um tempo que Deus está reorganizando o reino. Esse é um tempo que Deus está realocando as peças. Esse é um tempo que Deus está pegando os seus filhos e suas filhas e colocando onde realmente eles deveriam estar. E por isso que muitos aqui hoje, com certeza, ainda estão em conflito interno, porque não estão entendendo o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é te tirando desse lugar de conforto e te colocando numa zona de guerra. Eu tenho escutado muito de crentes, eu falo crente, não cristão, porque cristão não pensa desse jeito. Mas tem muito crente dizendo assim, não, eu não vou guerrear. Eu escuto de pessoas dizendo assim, não, agora eu estou grávida, estou amamentando, eu não posso fazer intercessão, não posso interceder. Querido, se você parar de interceder, você já perdeu a guerra. Esse é um tempo que nós não podemos parar, esse é um tempo que não importa o que está acontecendo, nós precisamos avançar. Nós temos que avançar para dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Chega de desculpas, quem tem muita desculpa no reino não cumpre propósito. Nós estamos dando desculpa porque não temos dinheiro, estamos dando desculpa porque eu não tenho tempo de... Cara, nós damos desculpa para tudo e não cumprimos aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Eu prefiro fazer tudo aquilo que Deus está pedindo para mim fazer, e fazer até um pouco mais, e chegar num momento no céu e Deus dizer assim, olha, isso você não precisa ter feito, mas está valendo, do que talvez não fazer nada. Mas mais do que isso, eu quero fazer aquilo que realmente eu preciso fazer. E esse é um tempo que nós precisamos nos colocar na posição que Deus tem nos chamado. E quando Deus coloca a gente na posição, querido, dói. Deus nos estraga por dentro, Ele nos quebra por dentro. E Deus está querendo quebrar esta geração por dentro. Deus não quer mais nos desmontar por fora, Ele quer nos desmontar por dentro. Porque um tempo atrás nós éramos religiosos, usávamos terno e gravata.
E falávamos mal de quem não usava terno e gravata. Aí nós saímos da religião. E agora nós usamos calça skinny, camisa legal, uma bota, uma barba bonita. E falamos de quem usa terno e gravata. Na verdade, nós só mudamos de religião, continuamos religiosos. Nós saímos de dentro da religião, mas a religião não saiu de dentro de nós. E quando Deus arranca a religião dentro de nós, Ele quer nos quebrar por dentro. E isso dói. Isso é ser realocado dentro do reino. Então, queridos, nós precisamos entender que para nós ativarmos aquilo que Deus tem, o sobrenatural de Deus sobre as nossas cidades, nós vamos ter que romper alguns limites que nós mesmos colocamos. Nós vamos ter que romper algumas coisas que nós construímos durante a nossa vida. Todos os dias parece que eu tenho que quebrar algumas coisas na minha vida. Todos os dias parece que eu tenho que mudar algumas situações. Todos os dias parece que Deus começa a me convergir e entender que para mim romper o limite do natural, ou seja, ultrapassar os limites que eu impus, eu preciso entender o que o Espírito está falando. Quando nós limitamos o Espírito só age até onde você quer, querido. Interessante que o Espírito Santo de Deus, ele é muito legal, ele é muito certo, ele não vai além do seu limite. Ele vai fazer somente aquilo que você quer que ele faça. Ou ele vai te usar da forma como você quer ser usado. Só que há muito tempo nós queríamos ser usados pelo Espírito, queríamos ter poder do Espírito, unção do Espírito, queríamos ter dons do Espírito. E ainda usamos uma palavra, um jargão, o Espírito é sujeito ao profeta. Mas aí a palavra não é o Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quando você vai lá para Coríntios, 1 Coríntios, você vai perceber que esse Espírito está em letra minúscula, fala do seu eu. O meu eu é controlado por mim, mas o Espírito Santo de Deus não tem controle. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir, não nós conduzirmos o Espírito Santo. E a igreja, por muito tempo, nós começamos a querer conduzir o Espírito, e por querer conduzir o Espírito parou de agir. Por que nós não vemos mais tantos milagres como os víamos há 10 anos atrás? Por que nós não vemos mais prodígios e sinais? Por que nós não vemos mais toda aquela loucuragem que nós víamos alguns anos atrás? Porque chegou um momento que nós queremos controlar o Espírito, mas a palavra do Senhor diz que o vento sopra por onde quer, tu escutas o seu som, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos que são nascidos do Espírito. Ou seja, quando eu estou dentro do que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, ele está se movendo em mim, e eu deixo ele se mover através de mim. E uma das características do Espírito Santo de Deus é que ele se move, e eu deixo ele se mover através de mim como ele quer. Nós vamos atingir novamente tudo aquilo que talvez nós vivemos há 10, 15 anos atrás. Por que parece que Deus sacou os milagres, sacou os sinais, sacou os prodígios da igreja? Porque agora nós queremos controlar o Espírito. Esses dias atrás eu levei um puxão de orelha da minha esposa. Eu sempre falo para minha esposa, eu quero orar por um morto e ver ele ressuscitar. Falo ou não falo, né, amor? Direto falo isso. E esses dias atrás ela me deu um puxão de orelha. Ela disse assim, qual foi a vez que tu orou por um morto? Simplesmente eu vou chegar do lado do morto e o morto vai se ressuscitar se eu não declarar as palavras? Sabe o que aconteceu com a igreja? Nós estamos dizendo, eu quero viver isso, mas nós não temos entrado em ação para viver aquilo que Deus está querendo fazer com que a gente viva. Parece que nós ficamos inertes. Existe um ditado, não sei se aqui em Curitiba, mas pelo menos em Santa Catarina, a gente diz assim, o cavalo encilhado só passa uma vez na tua frente, ou seja, a oportunidade só passa uma vez, você precisa pular em cima do cavalo e correr. Alguém já escutou isso? Agora deixa eu perguntar aqui para vocês, quem daqui até hoje viu um cavalo encilhado correndo na rua? Não existe isso, irmãos. O cavalo encilhado, ele não está correndo na rua, o cavalo encilhado, ele está na estrebaria. Ou seja, eu não posso ficar esperando o cavalo passar, eu preciso ir até onde o cavalo está. E assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Não espere as coisas acontecer, vá até onde as coisas precisam acontecer. Nós temos que sair dessa inércia que nós entramos. Parece que nós estamos inertes diante das situações que vemos. Parece que vemos tudo errado ao nosso redor. E só dizemos, meu, mas está tudo errado. Reclamamos para o nosso pastor, está tudo errado, pastor, mas não faz nada para mudar. Meu Deus mesmo. Pastor, nós temos que pintar a parede. Cara, pega a tinta e pinta. Está na hora de nós começarmos a nos movimentar dentro do reino. Está na hora de nós começarmos a nos mover como o Espírito Santo de Deus está pedindo. Se nós ficarmos inertes, nós vamos ficar como estalactites, somente gotejando água.
Ou você pode gotejar águas como uma estalactite e ficar parado pro resto da vida, ou você pode ser um rio de águas vivas que flui do seu interior. Ou você pode alimentar uma pessoa, ou você pode alimentar uma multidão, você que escolhe, meu querido. Na inércia ninguém alimenta ninguém. As estalactites estão lá paradas há milhares de anos e nunca saíram de lá. Agora um rio de águas vivas, ele sai da nascente e vai parar no mar. Não há limites para quem tem rios, mas há limites para quem não quer fazer nada. Esse é um tempo que nós precisamos nos movimentar no reino. Esse é um tempo que nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e dizer: Deus, me usa como tu queres, aonde tu queres, do jeito que você quiser. Não é mais um tempo de achar ou achismos, é um tempo de certezas e convicções. A palavra do Senhor diz que os sinais... Eu vou tentar mais uma vez. Os sinais... Quem aqui crê em Jesus? Por que os sinais não estão te seguindo? Quer dizer, eu creio em Jesus e não tem sinal? Querido, o ministério de quem crê em Jesus tem sinais. Quem crê em Jesus vê sinais todos os dias. Quem crê em Jesus vê maná todos os dias de manhã. Quem crê em Jesus vê cordonizes vindo do meio-dia. Mesmo quando tudo diz que não, Deus está apontando para aquilo que Ele está dizendo. Vai em frente. Se você está diante do Jordão e acha que há gigantes do outro lado, agora eu te pergunto, quem é maior? É o Deus que está dentro de você ou o gigante que está do outro lado do Jordão? Ou você morre no deserto por desistência, ou você pode tentar a vida inteira e ter sucesso. Eu tomei uma decisão na minha vida, eu tomei uma decisão de morrer tentando, do que viver desistindo. Porque no reino de Deus, não há lugar para desistentes. Quem desistiu morre no deserto. Agora, quem entende o que Deus quer para a sua vida é como Caleb, aos 85 anos de idade. A mesma força que eu tinha quando tinha 40 anos, hoje eu tenho. E me dá a região de Seir, as montanhas, onde estão os maiores cachos de uva, onde estão os maiores figos, mas também estão os maiores gigantes. Não importa, eu vou para cima deles, porque Deus disse que ia me dar eles. E se Deus disse que ia dar, quem é o Deus que mente? O meu Deus não é um Deus que mente, o meu Deus é um Deus da verdade. O teu Deus é um Deus da verdade. Então acredite na palavra que Deus lançou sobre a tua vida. Ande pela palavra, confirme a palavra todos os dias. Não deixe os gigantes que têm se levantado diante da tua vida dizer que não. Queridos, esse é um tempo que a igreja precisa se levantar com autoridade, com ousadia e com intrepidez. Esse é um tempo que nós precisamos confiar em Deus e acreditar que Deus vai fazer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se aquilo que foi falado para você ainda não aconteceu, espere, porque no tempo certo vai acontecer. A palavra do Senhor diz em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Agora, se você não crê, então tenha pelo menos uma onda de um lapso de memória, ou de convicção dentro de você, e fale como aquele pai falou em Marcos 9, 24, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. E se você não tem fé, eu oro nessa noite para que você comece a pedir fé para Deus. Nós pedimos dons de curas, nós pedimos dons de línguas, interpretação da palavra, da ciência, da sabedoria. Pedimos tantos dons, mas esquecemos de pedir o básico, fé. Você pode orar em línguas, queridos, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Você pode ter dom de cura, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Ah, mas pastor, tem que ter fé para curar. Não, querido. Peça para Deus te batizar com o nome de cura, para te ver se você pode até não ter fé. Deus vai curar. Porque Ele não pode voltar atrás da palavra dEle. Agora peça para Deus começar a acrescentar fé. Aí você só não vai curar pessoas, mas os sinais te seguirão. Os prodígios te seguirão. Porque aqueles que têm fé, isso vai acontecer. Então, amados, nesse tempo, para nós avançarmos na vontade de Deus, nós precisamos começar a destruir alguns argumentos que nós criamos. Porque parece que no nosso tempo de evangelho nós criamos tantos sofismas, tantos argumentos dentro de nós. E esses argumentos estão acima da palavra de Deus. É interessante que há um tempo atrás nós usávamos terno e gravata porque achávamos que isso era certo. A Bíblia não fala sobre isso, mas nós achávamos certo. E colocamos às vezes religião, colocamos às vezes costumes e colocamos muitas vezes coisas à frente da palavra. Esse é um tempo que para nós avançarmos nós precisamos quebrar isso. Precisamos quebrar todos os sofismas religiosos. Sofismas, queridos, é um argumento, é um raciocínio criado. Eu vou te dar um exemplo sobre sofisma. Deus está nesse lugar? Sim ou não?
Deus está nesse lugar? Então é só nesse lugar que Deus está. É uma verdade com uma mentira. Você consegue entender isso? Deus está nesse lugar, mas Deus só está nesse lugar? Não. Quantas igrejas hoje aqui em Curitiba estão reunidas em nome de Jesus? E ele diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está em vários lugares. Quando eu digo que Deus só está nesse lugar, eu estou criando um sofisma. E aí, quando nós conseguimos entender isso, nós saímos da religião e somos taxados de rebeldes. Agora, ele é um rebelde. Querido, nem sempre o rebelde é quem sai, às vezes o rebelde é quem fica. Porque não entende aquilo que Deus quer fazer. Então, para vivermos o novo de Deus, nós precisamos deixar o velho. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, deixando as coisas que ficaram para trás, eu sigo para aquelas que estão adiante de mim. Não adianta, porque, queridos, esse não é mais um tempo de latinha. Você sabia disso? Latinha cura, latinha presença de Deus, latinha unção. Esse não é mais um tempo de latinha. Esse é um tempo, aqui tem cura, aqui tem presença de Deus, aqui tem unção, aqui tem propósito, porque quem vive do passado, vive de lamúrias, quem vive do passado, vive saudosista. Eu falo isso em quase todos os lugares onde eu vou. Eu queria ter um cientista de cabelo branco, maluco, velho, morando lá na minha casa, com um DeLorean na garagem. E que ele chega assim, inventei uma máquina do futuro. Eu queria voltar lá no passado e consertar os erros do meu pai e da minha mãe, para que eu fosse rico no presente. Quem não queria isso? Quantos erros você fez no passado? Quantas coisas erradas você fez e até hoje você fica se julgando, se naquele tempo eu tivesse feito, querido, aquele tempo passou e já faz tempo que passou. Viva o hoje, viva o agora do Senhor. Se você viver no passado, você nunca vai viver o hoje. E se você quiser viver amanhã, você nunca vai viver o hoje. Viva hoje. Olhai para as aves do campo, que não semeiam, que não cegam, que não plantam, mas todos os dias têm todas as boas sementes para comer. Imagina vós que sois filhos do homem. Não te preocupes com amanhã e não fique nas lamúrias do passado. Isaías 43, 18, acho que é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 43, 18. Não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. 19. Eis que realizo. O realizo é agora. Não é eis que vou realizar. Deus está dizendo, eis que realizo. Deus está realizando nesse momento algo na sua vida. Querido, se você está com dívida no banco, não adianta agora você ficar preocupado com amanhã, como é que você vai pagar. Se você não se preocupar com a presença de Deus, em cultuar a Deus, em adorar a Deus nesse momento, não adianta que amanhã Deus não vai resolver teu problema, porque a resolução do teu problema está no hoje. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida está hoje. As pessoas chegam assim para mim, amanhã eu vou entregar a vida para Cristo. Não é amanhã, é agora. Tem pessoas que chegam assim para mim, pastor, eu preciso passar por um questionamento, eu preciso passar por um treinamento para me batizar, eu quero me batizar agora, é agora mesmo que você vai se batizar, porque as decisões nas nossas vidas, aquilo que nós semearmos hoje, nós vamos colher amanhã. Então é melhor a dor de semear hoje do que a dor de não ter nada para colher amanhã. Então comece a semear no reino hoje, comece a fazer as coisas que Deus te chamou para fazer hoje. Ou senão, querido, Deus não vai realizar nada. Deus está realizando agora. As tuas decisões agora vão decidir o teu futuro. E o teu presente são as decisões do teu passado. Então corte pela raiz as sementes passadas. E comece a plantar coisas novas. Comece a viver coisas novas. Porque Deus está realizando. Deus está fazendo. Deus não vai fazer, Deus está fazendo. Esse é o momento que Deus está fazendo algo nesse lugar. Esse é o momento que Deus está mexendo no teu interior. Esse é o momento que Deus está te chamando. Esse é o momento que Deus está te dizendo, se posiciona, filho, se posiciona, filha. Não espere alguém fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Esse é um tempo que nós precisamos nos levantar e fazer aquilo que Deus está nos chamando. Aleluia. Queridos, há esperança para a igreja. Eu queria compartilhar com você uma porção. Josué capítulo 7. Livro de Josué capítulo 7. Verso 10. Até que horas eu tenho, pastor? 10 minutos? Até as 10. Amém. Prometo que eu vou tentar terminar antes. Amém? Glória a Deus.
Quem achou Josué capítulo 7, verso 10? Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Então Yahvé falou para a igreja Mevã de Curitiba: levanta-te, por que permaneces prostrado sobre o teu próprio rosto? Esse é um tempo que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair. Parece que quando tudo diz que não, parece que quando tudo ao nosso redor, tudo é luto, tudo é guerra, tudo parece que se levanta, não parece que tem aqueles dias que o mundo se levanta contra a gente. Esse é o dia que quando o mundo se levanta contra você, esse não é o tempo de você ficar prostrado, esse é o tempo de você se levantar. Se as coisas, se os gigantes se levantam, você também precisa se levantar, porque senão você pode ser um alvo fácil. Esse é um tempo que nós precisamos nos levantar da inércia. Esse é um tempo que nós precisamos nos levantar como igreja. E aí ele continua: ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si. Também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão às costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sobre anátema será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor. Verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã dos Zeraitas, por família, e o escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizestes e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que eu fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado, com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia ao vale de Jacor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxesses desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé nesse momento cause a tua desgraça. E todo Israel apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até os nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Jacor, nome que permanece até hoje. Acã, ele foi um israelita que entrou em rebeldia com Deus. Ele era um guerreiro. Se ele pegou despojos de guerra, significava que ele era um guerreiro, que ele guerreava em nome de Yahvé. Ele era um homem que estava diante das guerras, que estava diante das batalhas. Ele era um batalhador. Ele era um homem que, com certeza, até aquele momento, ele era consagrado a Deus para ir à frente das batalhas. Só que ele praticou um pecado, ele fez algo contra a vontade de Deus.
Ele fez algo que Deus não queria que ele fizesse. E aí eu entendo quando Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Esse é um tempo, querido, que nós vamos ter que entender que tem coisas no reino de Deus que não nos convém mais fazer. Esse é um tempo que nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas. Todos os anos na minha vida, Deus manda eu deixar de fazer alguma coisa. Esse ano ele me pediu para eu parar de tomar refrigerante. Aí tem uns caras que vão contigo de férias e ficam colocando coca gelada na tua frente. Trincando ainda, dizendo assim, ó, tá com gelinho, pastor. É prova. Muita prova. Mas por que eu entendi isso? Tem coisas que no reino de Deus nós vamos ter que pagar um preço. Tem coisas no reino de Deus que não dá para fazer mais. Tem pessoas que vão ter que deixar de jogar videogame. Tem pessoas que vão ter que deixar de assistir novela da Globo, cara. Não, todos vão ter que deixar de assistir novela da Globo. Eu falei lá no Mevando em Maringá, eu falei assim, quem assistir novela da Globo, eu profetizo que a tua televisão vai queimar. Posso profetizar isso aqui também, pastor? Eu profetizo que se você assiste novela da Globo, tua TV vai queimar. Aí nós vamos cantar aquela música, deixa queimar, deixa queimar. Hã? Esse é um tempo que nós cristãos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, vão ter que deixar de praticar algumas coisas que não dá mais. Aí eu te pergunto, quem é você com o celular no secreto? Quem é você no banheiro quando ninguém está te vendo? Você pode achar, não, aqui ninguém me vê, meu pastor não me vê, minha esposa não me vê. Querido, mas o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares e Ele te vê. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai ficar na porta? Não, Espírito Santo de Deus, agora eu vou entrar aqui no banheiro, eu vou assistir filmes pornográficos no meu celular e você não entra, você não pode ver o que eu estou fazendo. Querido, não existe isso. Esse é um tempo que homens e mulheres de Deus vão ter que entender que vão ter que se consagrar mais, vão ter que buscar mais a face de Deus e vão ter que deixar algumas coisas no altar do Senhor. Tem coisas que não dá mais para esse tempo. Então, queridos, nós precisamos entender que Acã era um homem consagrado, Acã era um homem guerreiro, Acã era um homem da tribo de Judá, da tribo mais guerreira de Israel. Mas ele cometeu algo que ele não poderia cometer. Mas calma aí, pastor. Quando nós vamos para a guerra, nós não podemos pegar os despojos da guerra? Claro que podemos. É bíblico. E a palavra do Senhor dizia que eles iam, a não ser que Deus dizia assim, não pegue. Mas então por que Acã sofreu consequência? Antes desse fato em Josué, Deus falou para não pegar? Não, Deus não falou para não pegar. Mas ele pegou algo que ele não poderia pegar, uma capa. E essa capa é o quê? É eu me vestir como um babilônico, é eu me sentir como um babilônico. Que você pode ter as riquezas da Babilônia, que você pode ter o ouro e a prata, agora o que você não pode é se vestir como eles, você não pode se transformar como um deles. A capa fala de manto, a capa fala de quem você é. Por isso que você vai ver muito a questão de mantos na Bíblia. Quando Elias vai aos céus, o manto de Elias vai para Eliseu. O manto tem um significado espiritual. Qual é o manto? Qual é a vestimenta espiritual que nós estamos vestindo nesse tempo? A tua vestimenta espiritual é aquilo que Deus está pedindo para você ser, ou a tua vestimenta espiritual é aquela uma assim que quando você está na roda de amigos no trabalho, e começa a falar de mulher, e começa a falar da secretária do teu gerente, você entra no embalo. Isso é uma capa de Acã que nós estamos vestindo, isso é uma capa da Babilônia que a igreja está colocando. Nós somos uma pessoa aqui no domingo à noite, mas amanhã lá no trabalho nós somos totalmente diferentes. Querido, o Brasil está cheio de pessoas que falam de Cristo na televisão. Esse é um tempo que nós não temos mais que falar de Cristo. Esse é um tempo que nós precisamos representar Ele. Esse é um tempo que nós temos que manifestar a Ele através das nossas atitudes e dos nossos atos. O Brasil está cheio de pessoas que falam de Jesus. Se só falar de Jesus mudasse o Brasil seria o melhor país do mundo. Existem milhares de canais de rádio, existem várias e centenas de canais de televisão, com pastores pregando o evangelho 24 horas por dia. E por que o país não muda? Porque as atitudes não condizem com aquilo que falam. Esse é um tempo que nós temos que começar a viver um evangelho verdadeiro dentro de nós. Esse é um tempo que nós temos que começar a vestir uma vestimenta de cristão verdadeiro. Eu sou cristão na igreja e sou cristão na rua. Deixa eu contar um testemunho para vocês, um testemunho financeiro. Dias atrás eu fui na padaria e deu R$36 a conta.
Eu peguei uma nota de R$50, dei para a menina do caixa, ela me devolveu 24. Ganhei R$10, cara. Testemunho financeiro. Aí eu cheguei para a moça e disse assim: moça, você me deu o troco errado. Ela disse: não, está certo, senhor. Eu disse: não, está errado. Eu te dei menos. Não, você me deu mais. Ela fez a conta e, por incrível que pareça, ela fez na calculadora e calculou errado de novo. Eu já dei aula de matemática e física. Eu sou muito rápido e ligado nisso. Eu sabia 36, 50 menos 36, 14. Ela me deu 24. Eu disse: querida, você tem que me devolver R$14. Aí ela foi lá e fez a conta de novo. E ela disse: é verdade, é 14. Aí ela falou assim para mim: por que o senhor não quis levar o dinheiro? Eu disse: por duas situações. Primeiro, porque o Deus que vive em mim vai me cobrar isso depois. E segundo, eu tenho que dar testemunho. Porque eu sou um pastor de igreja, não adianta eu falar de algo que eu não vivo. Eu preciso falar daquilo que eu vivo. E eu vivo uma verdade. A verdade é que se eu tirar esses R$10, no final do dia, quem vai ter que pagar é você. Eu posso me prevalecer sobre você, mas a igreja não foi chamada para se prevalecer em cima dos outros. A igreja foi chamada para ser alicerce para os outros. Ah, mas estão se prevalecendo sobre mim. Eu quero dizer para você, tem um cara chamado, um nazareno, que pregou há 2000 anos atrás, não sei se você conhece o tal de Yeshua HaMashiach. Você já ouviu falar nesse cara? Já ouviu falar, irmão? Ele pregou assim: os humilhados serão exaltados. Estão te humilhando, mas por em favor do evangelho, entenda, querido, se estão te humilhando pelo evangelho, vai chegar o momento de você ser exaltado. Então todos que começam a viver uma vida dissoluta, fora dessas quatro paredes, são pessoas que estão vestindo uma capa babilônica sobre si. Parece que nós somos crentes no meio dos crentes e somos babilônicos no meio dos babilônicos. Por isso que eu digo, cara, se você é cristão e você tem a Globo na tua casa, querido, por favor, bloqueie esse canal, cara. Tem alguma coisa que vem de lá? Não sei, cara, se tem, porque eu não assisto já faz anos. Mas eu sei que as novelas só propagam homossexualidade, só propagam pessoas passando por cima de outras pessoas. Pessoas se prevalecendo sobre pessoas. Esse é um tempo que a igreja não foi chamada para se prevalecer sobre os outros. Esse foi um tempo que nós fomos chamados para ser fundamento. E o fundamento ninguém vê. O fundamento está escondido. Só que ele sustenta toda uma casa. Ou você quer ficar na visão que todos te vejam, ou você quer ser um fundamento para que as outras pessoas possam crescer sobre você. Aí você escolhe. Eu prefiro ser fundamento nesse tempo. Eu prefiro ser alicerce. Porque se o alicerce está ruim, toda a casa cai. Porque uma casa que é colocada sobre areia, vem o vento, vem a chuva, vem as ondas, ó, já era. Eu te dou você vai ali para Barra Velha. Quando você chega ali em Barra Velha, existe do lado esquerdo do centro, você vai ver que tinha uma ruazinha que dava lá na barra do Itapucu. E ali existiam casas maravilhosas. E aquelas casas foram feitas sobre as areias. E com as ressacas que deram nos últimos anos, você vai perceber que todas aquelas casas estão ruindo, estão inabitáveis. Por quê? Porque foram casas feitas com fundamentos errados em lugares errados. Se você construir algo para Deus num lugar que não é para você construir, isso vai ruir. Por isso esse é um tempo que algumas pessoas vão ser quebradas. É por isso que esse é um tempo que Deus vai quebrar algumas coisas para poder colocar fundamentos certos, alicerces certos. Então todos que passavam por ali, Juízes 7:26 diz que todos que passavam por ali, aonde Acã foi enterrado com a sua família, apontariam para aquele lugar e diziam assim: problema, pecado. E parece que nós estamos vivendo um tempo de problema e um tempo de pecado dentro da igreja. Acor significa perturbação. Esse vale de Acor, hoje, ele fica entre Jericó e Jerusalém. É um caminho, quando você sai entre Jericó e Jerusalém, ele é um valezinho, que você pode ir caminhando. E ali está esse vale, ali foi onde Acã foi enterrado com a sua família. E Acã significa turbulento. Porque pelo pecado de Acã, parece que veio uma turbulência no meio da igreja, no meio da congregação. Então o vale de Acor significa o quê? Pecado, desobediência, lágrimas, condenação e morte. E aí eu te pergunto, como é que está a igreja hoje? Parece que a igreja está em lágrimas, parece que a igreja está em pecado, parece que a igreja está desobediente, parece que a igreja está condenada e parece que a igreja está indo para a morte. Esse é um tempo que nós temos olhado para os cristãos estão que nem Little Rap. Você se lembra da Iana dos anos 80, da Xuxa? Ó céus, ó terra, ó vida, ó Deus,
Olha a vida ingrata, parece que nós temos vivido um tempo de morte em volta de nós. Parece que nós vamos para a igreja com cara de morte, nós não andamos mais na rua felizes como deveríamos ser. Você sabia que o cristão devia ser o povo mais feliz da terra? Você quer contagiar as pessoas que estão do seu lado, mas sua vida sempre está uma lástima. E aí como é que você diz? Está tudo ruim. Cara, como é terrível conversar com um crente. Como é que você está? Ai, pastor, estou passando por luta, sabe como é que é, né? Não é assim, pastor? De cada 10 crentes que você conversa, 11 estão passando por luta e dizem, ai, está difícil. Rega. Querido, se você dizer que está difícil, como é que as pessoas vão acreditar num evangelho que você prega? Que é um evangelho de vitória, que é um evangelho de um Deus poderoso. Que Deus poderoso é esse que te faz ser triste? A alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, não é tristeza, não é desgraça, é alegria. Coloque um sorriso no teu rosto, irmão. Até ontem você bebia com os teus amigos, contava piada e dava risada. Agora você virou crente, você emburrado. Se você virou crente para ficar emburrado, volte a beber, cara. Mas beba do Espírito, encha-se do Espírito da alegria do Senhor. Como o pastor falou antes aqui, nós temos que estar bêbado na presença, chapado na presença. Esse dia atrás eu cheguei no culto, e tinham colocado um copo d'água assim, eu olhei, cara, eu era fã de uísque antes de me converter, né? Eu olhei aquele copo, se transformou em uísque, eu disse, cara, eu estou ficando louco. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim, toma. Eu disse, tu é louco, Senhor? Toma, que esse é um uísque espiritual que eu trouxe para você. Você pode, é coisa de profeta, é coisa de louco, cara. Eu tomei aquele uísque e eu fiquei bêbado, né, amor? As pessoas diziam, meu Deus, o pastor está bêbado. Cara, eu nunca tomei algo tão bom, tão maravilhoso. Tudo que eu fiz no mundo, cara, não tem tanto valor quanto aquilo ali. Jesus é tudo para mim, cara. Se você não entender isso, ninguém vai... Cara, como é que você quer que as pessoas venham para a igreja se nem você acredita na igreja? É. Como é que você quer que as pessoas sirvam o teu Jesus se nem você acredita nesse Jesus que tu serve? Esse é um tempo que nós precisamos andar firmes. Firmes naquilo que o Senhor nos fala. Firmes naquilo que Deus nos falou. E eu vou dizer para você, hoje o vale de Acor está dentro da igreja. Parece que nós estamos vivendo um vale de pecado, de desobediência, de tristeza, de morte. Parece que nós vivemos num vale de problemas. Parece que a nossa vida está nesse vale. Mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele pode mudar a tua história. Porque no vale de Acor há uma porta de esperança, cara. Nesse vale de problemas que as nossas cidades estão passando, que isso está geral, problema político, econômico, financeiro, desemprego, saúde pública está uma lástima. Onde está tudo uma tristeza, onde está tudo um problema. Eu quero dizer para você, Deus quer levantar uma porta de esperança. E essa porta de esperança é a igreja, aquela que entende. Esse é um amém? Então, queridos, se só hoje você permitir e você deixar Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai perceber que a esperança da cidade está em você. Parece que nós estamos esperando que Deus levante o Bolsonaro em 2018 para mudar a história do Brasil. Eu quero dizer para você o que eu assisti de um deputado federal esses dias atrás na TV Senado. Eu sou louco, eu assisto TV Senado, tá, queridos? Profeta é louco, cara. Quem daqui assiste TV Senado? Ah, tá cheio de profeta aí dentro, ó. E teve um deputado federal do Maranhão, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, esqueci de anotar. E ele falou assim, igreja brasileira, igreja evangélica, igreja católica, ele falou bem assim. Ele diz, eu sou católico, mas eu quero dizer principalmente aos evangélicos, a nossa esperança está em vocês. A esperança no Brasil não está no novo candidato, ou no novo que vai ser eleito, no novo prefeito, no novo deputado. Não, a esperança do Brasil está na igreja, queridos. A esperança dessa terra está na igreja. Se hoje nós temos tanta prostituição, é porque nós temos prostitutos nos altares.
Se hoje nós temos tanta pedofilia no Brasil, é porque nós temos pedófilos em cima das plataformas. Se nós temos tanta corrupção, é porque nós temos corruptos nas plataformas. Se nós temos homossexualismo crescendo do jeito que está crescendo, é porque nós temos homossexuais nas plataformas. E aquilo que a igreja gera é o que a terra vai ter. Nós é que geramos algo para a terra. Os rios de águas vivas não fluem do mundo, os rios de águas vivas fluem da igreja. Aquilo que nós criarmos, aquilo que nós gerarmos dentro de nós, vai ser o que a nossa cidade, o que o nosso estado, a nossa nação vai ter. E o que a nossa nação está tendo? Bandidagem. Por quê? Porque os bandidos tomaram a conta da igreja. Esse é um tempo que Deus vai levantar os filhos. E por isso que ele diz que a grande expectativa da terra é a manifestação dos filhos. Aqueles que realmente entendem que são filhos. Os verdadeiros filhos que vão pregar o verdadeiro evangelho e que não se corrompem mais por coisas desse mundo, mas que entendem que a minha vida é tua, meu carro é teu, minha família é teu, meu ministério é teu, tudo que é meu é teu, Senhor. E quando nós entendermos isso, a esperança vai vir para a nossa cidade, a esperança vai vir para o nosso estado e a esperança vai vir para a nossa nação. Salmos 34, 5 diz assim: olhai para ele e sede iluminados, e os vossos olhos, os vossos rostos jamais serão confundidos. Você não quer ser confundido? Olhe para Jesus. Comece a olhar para Ele. E aí eu te pergunto, como é que eu vou ver Jesus, pastor? Como é que eu vejo Jesus, profeta? Olhe no rosto do teu irmão, você tem que ver Jesus dentro dele. E as pessoas precisam ver Jesus em você. Quando as pessoas verem Jesus em você, as pessoas não serão mais confundidas. O que está acontecendo? 42 milhões de evangélicos no Brasil e 38 milhões de desviados. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram encontrar bons testemunhos. Boas palavras, mas sem testemunho. Eu prego algo aqui, mas não vivo ali. Agora eu vou viver ali e pregar aquilo que eu vivo ali aqui. É diferente. Tem uma frase do Keith Green. Alguém já ouviu falar em Keith Green? Um pianista dos anos 70 nos Estados Unidos. Ele era conhecido porque tudo que ele fazia com muita intensidade. Tudo. Quando ele usava drogas, ele usava muito porque ele fazia com intensidade. Quando ele serviu a Jesus, ele dizia que eu usava muito Jesus porque eu gosto, eu sou intenso no Senhor. Ele dizia ser intenso. Ele diz assim: é impossível eu enxergar o que Deus tem para mim quando os meus olhos estão voltados somente sobre mim. Tire os teus olhos de você. Esses dias atrás eu cheguei para Deus. Eu sou o cara agora. Eu cheguei para Deus, olhando nos olhos e disse: ei Deus, você está gostando do meu ministério? Tá show, né? Estou pregando. Estou saindo pela nação. Pessoas estão sendo tocadas. E aí quando você chega dentro dos olhos das pessoas, você olhar para os meus olhos e olhar para a irmã, você sabe que eu estou olhando para ela. E sabe o que eu me surpreendi, queridos? Que quando eu cheguei perto de Cristo, eu vi que Ele não estava olhando para mim. Ele disse assim: Christopher, eu não estou olhando por você. Eu estou olhando para aquela menina lá no Nordeste brasileiro com 5 anos de idade que seu pai a estuprou e ninguém está chorando comigo. Eu estou olhando lá para aquela menina de 9, 10, 11 anos lá na Bahia que se vende por R$5 para se deitar com os caminhoneiros, se prostituindo por R$5 e ninguém está chorando comigo. Eu estou olhando para aqueles meninos e aquelas meninas passando fome lá na África e ninguém está fazendo nada. Pedem dinheiro nos púlpitos para fazer missões na África, mas ninguém está chorando comigo fazendo alguma coisa para aquelas crianças. Eu quero dizer para você, Deus não está preocupado com você. Deus está preocupado que você se manifeste a essas pessoas que estão precisando dele também. O que adianta eu reter Deus em mim? Nós não somos usinas hidrelétricas que retêm a água. Nós somos rios de águas vivas que fluem do nosso interior para as nações. Pare de se preocupar com você e olhe com que Deus está se preocupando, querido. Pastor, nós vamos visitar uma família que está com fome. Aí chega lá, irmão, nós vamos orar para Deus trazer. Querido, quem tem fome, cara. Quem tem fome não precisa de oração, quem tem fome precisa de comida. E aí chega o espírita. Primeira coisa que ele leva na casa de quem está com fome é o quê? Pum, uma baita de uma cesta básica. E aquela família começa a dizer: pastor, nós visitamos eles 3 vezes, eles não vieram para a igreja, agora foram para o espiritismo. Claro, queridos, eles deram aquilo que eles precisavam. Nós somos chamados para alimentar essa nação. Nós somos chamados para trazer água para essa nação. E o que nós estamos dando? Religião para eles. Essa nação não precisa mais de religião. Essa nação precisa de homens e mulheres que manifestem Cristo. De religião eu estou cheio, cara.
Existe uma palavra religião na Bíblia, somente em um lugar. Tiago 1:27. A verdadeira religião para com Deus é esta: apartai-vos de todo o pecado do mundo e visitai os órfãos, as viúvas e os necessitados. É a única religião que eu conheço. E visitar os necessitados, que não é oração. Visitar os necessitados é levar a necessidade. Você visitar alguém só por visitar e não levar a necessidade daquela pessoa, não vá, cara, não vá. Mande quem tem mais Jesus do que você. Ou aprenda com quem tem. Ou vá com alguém que tem e te mostre como é que faz. Esse é um tempo que chega de religião, cara. Eu estou por aqui de religião, estou por aqui de crente, cara. Dias atrás eu cheguei numa igreja, cheguei assim: paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Ele chegou aqui, nós não cumprimentamos com a paz do Senhor aqui, é a paz seja convosco. Tá bom, paz seja convosco. Lá na nossa igreja eu começo o culto e aí, beleza galera, como é que vocês estão? Porque a paz não está mais em palavras, a paz está em atitudes. Se eu chegar para vocês assim: e aí, beleza, como é que você está? Tranquilo? Você vai sentir a paz em mim, porque a paz está dentro de mim, não está nas minhas palavras. Esse é um tempo que você vai falar menos e você vai fazer mais. Esse é um tempo que Deus está chamando uma igreja que fala menos e que faz mais. Esse é um tempo que Deus está chamando uma igreja que dá com a mão direita e a mão esquerda não sabe. Você não precisa pegar aqui no púlpito agora e dizer: porque eu visitei tantas pessoas, porque eu dei tantas cestas básicas, porque eu enviei. Querido, isso não importa, o importante é que você faça e Deus está vendo. Porque a palavra do Senhor diz assim: tranca-te no teu secreto, e aquele que te conhece no secreto te recompensará em público. Não é mais um tempo de você falar o que você está fazendo, é tempo de fazer. E aí você pode ter certeza, quando você começar a fazer, as pessoas vão começar a falar de você. Aí é diferente. Porque eu posso falar de você quantas coisas que eu já fiz lá em São Francisco do Sul. E você vai dizer: pô, uau, 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 uau. Aí tu chega lá em São Francisco do Sul, daí você diz: pô, tu conhece o pastor Cristo? Não sei quem é esse cara. Esse é um tempo que o Espírito Santo de Deus vai nos levantar. Esse é um tempo que nós precisamos fazer e não falar. Faça e não fale. Agora entenda uma coisa: há uma porta de esperança no Vale de Acor. O Vale de Acor hoje ele é real, ele existe até os dias de hoje. Acor, ele é um memorial, cara, não de ira, de maldade, de morte, mas de esperança para a igreja. Porque o próprio Deus, em sua misericórdia e bondade, ele usou Oséias para dizer o que lá em Oséias capítulo 2:15? E lhe darei as vinhas dali e o Vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Ele está dizendo que no Vale de Acor será uma porta de esperança. E ali onde havia morte nós vamos cantar felicidade. Eu quero dizer para você, igreja brasileira, você, igreja de Curitiba, se você viveu um tempo de morte dentro da sua igreja, é nesse tempo que Deus está levantando uma porta de esperança na igreja. E a igreja vai pular de alegria. Esse é o tempo que a morte vai sair para fora e a alegria vai entrar, a vida vai entrar, a vida do Espírito vai entrar dentro de nós. E aquilo que era morte se torna vida. Vós recebereis o Espírito Santo de Deus e sereis vivificados. Vivificados é ter vida. Esse é um tempo que o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de nós e vai nos trazer vida novamente. Esse é um tempo que eu profetizo que não vai ser mais tempo de little rap. Esse é um tempo de alegria no Senhor. A palavra esperança, em Oséias capítulo 2:15, no hebraico a palavra é traduzida como tikvá, ou seja, expectativa, algo desejado e previsto ansiosamente. Há uma expectativa em nós, igreja. Há uma expectativa dessa nação aí fora em nós, a igreja do Senhor nesse tempo. A expectativa dessa terra está em nós. A mudança dessa terra está em mim, está em você. Os nossos atos, as nossas atitudes vão dizer e vão trazer resposta para esta nação. E a palavra tikvá, ela vem do verbo gavá, que significa olhar esperançosamente. As pessoas estão olhando para nós, igreja. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão olhando para nós, pastor Isaías, só esperando nós cair para dizer: aí, ó, não deu certo. E aí eu te pergunto, as pessoas vão olhar para você e vai dizer não deu certo? Ou as pessoas vão dizer para você: cara, eu vejo algo diferente nos seus olhos. Eu vejo que há algo diferente dentro de você, eu preciso disso, cara. Porque antigamente você bebia, você se prostituía, você tinha um casamento todo desfacelado, e hoje eu vejo que você é um homem de uma mulher só, você tem sua família no altar de Deus, eu vejo que tua vida se foi transformada, eu também preciso disso.
As pessoas querem olhar com esperança, as pessoas estão com expectativa em nós. Então nós precisamos entender que esse tempo, a esperança está na igreja. A porta da esperança é a igreja. Por quê? Jesus Cristo, Ele é a porta. E Ele subiu aos céus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Mas Ele diz, eu vou ao Pai, mas lhes deixarei o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, ele é um espírito de vida, ele é um espírito de esperança, ele é um espírito de mudança. E Deus está querendo nos mudar. Abra comigo em Marcos capítulo 10. Quem está comigo pode dar uma glória a Deus? Marcos capítulo 10, verso 46. Quem achou pode dar uma glória a Deus? Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram, para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Ele estava em Jerusalém, eles saem de Jerusalém e eles vão para Jericó. E é interessante porque a gente acabou de ver que entre Jerusalém e Jericó, que está o vale de Acor. E Deus, Jesus Cristo, passa pelo vale de Acor. E ali tem um cego, o cego Bartimeu. E o que o cego estava usando sobre a vida dele? Uma capa. Sabe, queridos, isso é um tempo que nós precisamos entender que nós estamos usando uma capa e a capa está nos deixando cegos. Nós estamos vivendo, parece uma geração de Eli cega. E a palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que havia pouca visão e a palavra era escassa naquele tempo. E quando uma nação está sem visão, quando a igreja está sem visão, ela parece que não consegue mais dar direção. Porque a pior coisa que tem é um cego querer carregar alguém. Quem carrega quem? O cão-guia que carrega o cego ou é o cego que carrega o cão-guia? Queridos, até um cão que tem olhos abertos nesse tempo está guiando pessoas. E aí por que nós, a igreja, não estamos conseguindo guiar ninguém? Porque estamos cegos. Porque estamos com uma capa em cima de nós que nos deixa cegos para o reino. Porque nós estamos nesse vale, queridos, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo o vale de Acor. Essa palavra o Senhor me deu em janeiro de 2014. Eu disse, eu vou pregar agora. Deus disse, não, calma. Chegará um tempo de você liberar ela. Porque hoje realmente parece que o vale de Acor se instaurou no meio da igreja. Porque até 2014, pastor, estava tudo muito bom. Estava tudo muito fácil para a igreja. É tudo beleza, tudo legal, tudo bonito. E daí, de repente, parece que estremeceu as estruturas. Veio desemprego. Veio falências de empresários. Veio escândalos no meio da igreja. E ainda, para piorar a situação, de setembro do ano passado, temos visto semanalmente, praticamente, pastores se enforcando, pastores se tirando da sua própria vida. Porque pessoas que perderam a visão, pessoas que começaram a achar, pegaram dentro da religião uma visão triunfalista de conquista. Porque se você não tem dinheiro, você é endemoniado, como eu já escutei isso na religião. Aí a pessoa vai lá e compra um carro zero, não tem dinheiro para comprar, mas fazem 70 prestações, só para dizer que tem um carro bom. E ainda coloca atrás assim, foi Deus que me deu. 3 meses depois foi o banco que me tirou. Porque nós queremos mostrar aquilo que a Babilônia quer ver. Eu prefiro ser pobre e manifestar Jesus do que ser rico e nem para o céu. Eu prefiro ser pobre e ter minhas contas em dia do que ter um carro e não conseguir pagar, cara. Eu prefiro ter uma televisãozinha de 14 polegadas na minha casa do que comprar uma televisão Smart TV e fazer um financiamento e sujar o meu nome. Porque isso é testemunho, cara.
Eu tenho cansado de ir na casa de pessoas. E as pessoas dizem assim para mim: pastor, eu não quero ser crente. Por quê? Porque eu não quero usar desodorante de crente. Como assim, irmão, desodorante de crente? Ah, olha meu vizinho, bate na esposa, deve para todo mundo, não paga suas contas, mas todo domingo está com desodorante de crente. Aí eu te pergunto, esse cara vai levar alguém para a igreja? Não vai. Porque aquele cara que está vendo os testemunhos dele diz assim: cara, eu não quero ser como esse cara. Compra e não paga, bate na esposa. Um cara que está vivendo uma vida dissoluta. Aqui Bartimeu, ele foi salvo pela Tikvá, ou seja, pela porta da esperança, pela uma esperança que ele sabia que no momento certo ia passar alguém naquele lugar e que ia mudar sua vida e que lhe daria vista. E queridos, quem é que está passando no Vale de Acor hoje? Jesus já passou, mas quem é que está passando hoje? Somos nós. Ou nós tiramos essa capa que nos deixa cegos, que nós não sabemos para onde vamos, ou ninguém vai nos seguir, ninguém vai ter esperança mais e vai desistir da igreja. Sabe, nós precisamos nos levantar do lugar onde estamos e arrancar essa capa de uma vez por toda. Não viva como o mundo diz para você viver, mas viva como a palavra do Senhor diz para você viver, cara. Precisamos arrancar essa capa de uma vez por todas. Nós podemos até viver dentro da Babilônia, mas temos que ser como Daniel. Vive dentro da Babilônia, mas não se alimenta com o alimento da Babilônia, cara. Aí quem não se alimentar, deixa eu profetizar sobre a tua vida, irmão. Se você não se alimentar com o alimento da Babilônia, você será como Daniel. Pode até ser Nabucodonosor o rei, mas ele escuta a voz de um filho de Deus. Você quer se tornar um cara que seja uma voz profética sobre esta nação, não se alimente desta Babilônia que está dentro da igreja. Esse é um tempo que Deus está levantando homens e mulheres que, se você falar de Jesus e as pessoas se afastarem de você por causa de Jesus, você dizer: pode ir, cara, porque eu não troco o meu Jesus por nada. Eu não troco meu Jesus por coisas, cara. Há 6 anos atrás eu peguei minha carteira de trabalho e disse: Deus, está aqui minha carteira de trabalho, a partir de hoje ela é sua. Maio do ano passado eu estava passando por uma crise financeira e apareceu uma proposta de emprego. Salvação total. Mas, queridos, ou eu prego um evangelho da verdade que eu vivo, ou eu posso pegar e rasgar minha Bíblia. E eu quero acreditar na Bíblia de capa a capa. Se a palavra do Senhor comecei atrás, não, porque a Arca de Noé não foi bem assim, isso é só uma história, só um conto de fadas dos judeus. Eu disse: não, cara, eu acredito realmente que aconteceu, porque eu prefiro acreditar e chegar no céu e dizer assim, não precisar acreditar, do que eu chegar no céu e Deus dizer assim: você não acreditou. Eu acredito na palavra do Senhor, eu quero ser fiel à palavra de Deus. E para isso eu não vou me vender, cara. Eu não me vendo para a Babilônia. De parentes chegar assim: poxa, mas Cristo, você tem um currículo, poxa, você tem experiência, você tem 17 anos de experiência na sua área, você está perdendo dinheiro. Eu prefiro perder dinheiro e ganhar o reino. Eu prefiro perder dinheiro e ganhar pessoas, ganhar almas. Eu estou que nem John Knox: Senhor, dai-me Escócia, como ele falava. Eu digo: dai-me um Brasil, senão eu morro. Dai-me o Brasil, senão eu morro. Às vezes eu estou em alguns lugares, eu pego a bandeira do Brasil, eu não tenho em casa ainda, eu disse: eu preciso comprar uma para mim. Às vezes eu me enrolo e digo assim: Senhor, me dá essa nação. Me dá os meninos, me dá as meninas dessa nação. Mas eu quero tudo para mim. Não, querido, dá para mim? Não. Dá eles para que eles sejam do teu reino, para que eles possam servir o teu reino. Mas parece que agora nós é tudo meu. É minha igreja, é o meu ministério, aqui ninguém toca, aqui... Cara, é de Deus. Eu quero dizer para você, que a noiva já tem noivo. Eu sei que o Mevan está cansado de falar isso, mas a noiva já tem noivo. Nós temos que ser, eu digo para Deus: Deus, eu quero ser como Eliezer. Abraão, você sabe que Eliezer, Abraão e Isaac e Rebeca é uma tipologia de Cristo, o Pai, o Espírito Santo e a noiva. Eu digo: Deus, eu quero ser como Eliezer, eu quero buscar a noiva. Eu quero preparar a noiva, eu quero adornar a noiva para ti. Mas eu sei que ela não é minha. Cara, Eliezer levou riquezas. Segundo alguns judeus, alguns escritores judaicos, alguns fariseus judaicos, eles dizem que era tanto ouro, tantas pérolas que ele levou para a casa de Labão, que se ele quisesse, ele poderia ter pego Rebeca para ele, porque ele tinha dinheiro para viver o resto da vida. Queridos, eu não quero o dinheiro da noiva. Eu não quero ter prazer com a noiva. Eu quero levar a noiva para o noivo. E Deus está buscando alguém desse jeito, cara.
Chega de nós extorquirmos, chega de nós queremos tirar, arrancar. Eu tenho orado nesse tempo, sabe, pastor Isaías? Chega de pastores como Labão. Labão é aquele cara que quer usar dos benefícios da noiva. Não, entra na minha casa, Eliezer. Fique mais uns dias aqui em casa. Daí Jacó vai depois, anos depois, ele diz assim, não, agora eu vou te dar essa filha, e dá outra. Ele usa a noiva para benefício próprio. Pastores como Labão, que estão usando a noiva para benefício próprio, vão cair, cara. Deus está buscando os seus Eliezers nesse tempo. Deus está buscando homens como Boaz. Deus está buscando homens que venham a remir a noiva. E Jesus, querido, é que garante essa transformação de vales de problemas, vales de dor, de pecado, de vergonha, em memoriais de esperança. Ele é quem nos atrai com amor eterno para uma direção particular, onde reine o amor, a paz e a alegria. Querido, Deus está nos chamando para esse vale, e para que nós sejamos um referencial e uma porta nesse vale. Nós somos portas do Senhor. As pessoas vão olhar para você, e aquilo que você fizer vai condizer se elas vão estar aqui amanhã ou depois de amanhã. Porque se você pisar fora da bola, vai dizer, só mais um crente. E eu não quero ser só mais um crente, eu quero ser uma porta de esperança para a nação. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara faz diferente. Eu não estou preocupado com as coisas da Babilônia. E eu quero dizer para você, o ouro e a prata da Babilônia vai vir para nós. Porque os despojos dessa guerra é da igreja. Mas jamais eu usarei a capa, eu vou queimar a capa da Babilônia. Jamais eu vou usar uma roupagem, jamais eu vou usar aquilo que Deus não pediu para mim usar. Podemos deixar o manto de Acã para trás, queridos, ou continuar com ele. O Vale de Acã remonta uma história triste para uma história de conversão e linda como a de Bartimeu. Tão real quanto o amor de Deus, queridos. É assim que Deus tem nos dias de hoje para nós. Que amor que nós estamos transferindo para a nação. Hoje temos muitos que se levantam, são curados, mas continuam com suas mentes cauterizadas. Esse é um tempo que nós precisamos pedir metanoia. Romanos capítulo 12, transformai o vosso entendimento. Transformação de entendimento, cara. O que nós fazíamos até ontem que não deu certo, não dá para fazer mais. Einstein, ele tem uma frase, querer que as coisas mudem fazendo tudo igual, ele diz que é insano, é insanidade. Se você quiser que as coisas mudem na sua vida e continuar fazendo tudo igual, eu quero dizer para você, não vai mudar. Vocês querem ver essa cidade mudar? Obrigado pelo seu amém empolgante. Vocês querem ver essa cidade mudar? Então comece a mudança dentro de você. Hoje é um dia que nós vamos ter que enterrar algumas coisas nesse lugar. E o que nós vamos ter que enterrar nesse lugar é essa capa, cara. Essa capa não dá mais para usar. Não dá mais para ser crente de domingo, cara. Não dá mais para viver de cultos de domingo. Esse é um tempo que nós vamos ver culto de segunda a segunda. O nosso trabalho será um culto e um altar ao Senhor. Eu quero dizer para você, pastor, o meu chefe é maçom, sirva a ele. Porque não tem como você ser um referencial nessa terra sem servir os reis dessa terra. Daniel serviu Nabucodonosor, José serviu a Faraó. E aí quando esses caras precisavam de alguém que falasse algo que precisava fazer, para quem que eles iam? Para esses dois caras. Por quê? Porque eles serviram aos reis dessa terra. Você quer ser um referencial? Sirva, cara. Ele é maçom, ele é espírita, não importa. Seja você a diferença. Faça o melhor na sua empresa, faça o melhor aonde você estiver. Daí quando alguém precisar promover, eles vão olhar para ti, cara, esse cara nunca mentiu, esse cara faz tudo certinho, pastor. Eu garanto para você que você vai estar na ponta da fila. Então, queridos, hoje nós temos muitos que se levantam, mas não tiram a capa. Esse é um tempo que nós precisamos nos levantar e tirar a capa. Aí eu te pergunto, se você consegue identificar esse vale de problemas no mundo, no nosso país, eu te convido nessa noite você a abrir a porta do seu coração e que você possa dizer assim para Jesus: Jesus, meu querido, meu amado, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero dizer para você, se você falar isso nessa noite, querido, se você entender isso e você se render a esse Jesus e jogar fora essa capa, eu profetizo que ninguém vai mais apontar o dedo para você e falar, porque você fez isso. Porque quando nós nos rendemos a Jesus e pedimos perdão para Ele, os nossos pecados são aniquilados, são esquecidos. E eu profetizo para você, igreja de Curitiba,
que aquilo que você fez até hoje, que não era certo, se a partir de hoje você começar a fazer certo, não importa o que você fez até ontem, importa o que você vai fazer a partir de hoje. O passado será deixado para trás. O importante é que hoje nós vamos nos levantar, arrancar essa capa de Acã que está sobre as nossas vidas e seremos um referencial sobre esta cidade e sobre esta nação. Vocês têm potencial. Vocês estão numa das melhores cidades do Brasil. Segundo um censo, acho que é a melhor capital do Brasil, né? Tem até praia agora. No Jornal Nacional, foi isso, né? Diz que Curitiba vai dar praia. Colocaram imagens de praias. Até praia vocês já têm, queridos. O que mais vocês querem? Eu vou dizer para você, Curitiba não vai dar praia. Curitiba vai dar o Evangelho. Curitiba vai dar aquilo que Deus tem. Em nome de Jesus. A Cor ficará para trás como um lugar deserto. E hoje, Jesus é a oportunidade que você tem para mudar a tua história. Clame a Ele nessa noite. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E levante do seu lugar, cara, e jogue essa capa e corra para os pés dele. Eu quero te convidar nessa noite, você que quer arrancar essa capa, você que quer se lançar a esses pés e dizer, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. A palavra do Senhor diz assim, levanta-te e resplandece a luz que está em ti. Isaías 61. E os povos e as nações seguirão a tua luz. A pior coisa que tem é você levar alguém a um lugar que nem você foi. É a pior coisa que tem. A pior coisa que tem é um cego guiando alguém que vê. Esse é um tempo que aquele que tiver aquele snorkel antigo com lanterninha no meio do escuro, o cara vai guiar as pessoas. E você tem uma luz do Espírito Santo dentro de você e você vai guiar esta nação. Por isso eu te falei, pastor. O Senhor manda te dizer, há uma luz dentro de você. E você será um guia nesta nação. Você vai tocar esta nação. As pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão dizer para você que você está errado, mas existe algo dentro de você que ninguém pode tirar. E essa luz jamais vai se apagar. Essa chama jamais se apaga, cara. Você será um referencial, cara. E aqui dentro tem muitos referenciais que Deus está querendo levantar. Por isso eu te convido, se você quiser nessa noite ser um referencial e voltar a enxergar novamente, porque parece que nós estamos cegos, saia do seu lugar, arranca essa capa e venha para o altar do Senhor. Só se você quiser.